minha gente boa? Como é que tá todo mundo por aí? Eu estava por aqui pensando em várias coisas e já caminhei um pouco, estou esperando os filhos chegarem, mas vão chegar todos eles e todos os netos, de modo que nós vamos ter um dia bem agradável, se Deus quiser, e à noite vamos jantar todos juntos aqui mesmo. Mas entre idas e vindas, o coração não para de refletir à medida em que você vai vendo as coisas passarem diante de você e também discerne as coisas dentro de você. É uma observação que começa, às vezes, no mundo exterior e remete para dentro, remete para o coração e a gente, porque viu o outro, muitas vezes acaba se enxergando, né? E outras vezes é um processo contrário, porque você tem se enxergado regularmente que você começa a discernir melhor o próximo à sua volta. Mas é aquilo que eu defino como uma espécie de Armagedon do coração, o que mais perturba os humanos, e a maioria de nós não tem coragem de chamar a coisa pelo nome. É o que está em Romanos capítulos 7 e 8, quando Paulo afirma com uma veemência rasgada, com os bofes para fora, com as vísceras penduradas, para que todo mundo visse. Ele declara o seu sentimento pessoal de desventura. Desventurado homem que sou. Porque ele vinha analisando a si mesmo e o conflito existente entre o que ele, que fora educado com um rigor moral incomparável, ele era da seita dos fariseus, a mais rigorosa e religiosa de todas as que o mundo já viu. E eles faziam aquilo com seriedade, não era um mero legalismozinho. Eles tentavam dar razões escriturísticas e de lógica moral e estudos teológicos acerca do caráter de Deus para embasar aquele comportamento que acabou sendo cunhado de farisaico, porque a expressão da contradição angustiada, beligerante, fóbica em relação àquele que vive do jeito que a própria pessoa gostaria de viver e fazer, mas não tem coragem de praticar. Assim nasce o ente fóbico, e que não pode ver aquele outro que representa aquilo que nele é uma angústia, não pode ver sem odiar, porque senão teria que odiar a si mesmo, com veemência tal que acabaria se suicidando. Então prefere odiar quem está de fora. E Paulo era representante desse espírito, porque além de tudo foi educado desde criança para ser uma cerebração teológica do judaísmo, educado aos pés de Gamaliel, com a melhor educação judaica, religiosa, teológica, doutrinária que alguém podia ter nos dias dele. Esse mesmo Gamaliel, que foi testemunha ocular
de vários episódios relacionados à vida de Jesus, inclusive ao seu julgamento no último dia. Pois bem, Paulo carregava essa força toda. Depois disso ele se converteu, aquela coisa maravilhosa, lá em Atos 9, a luz ao meio-dia que brilhava mais do que o sol. E aí a paixão no coração dele brota por Jesus, pelo Evangelho, e a existência muda. Mas ele tem que crescer, ele era o Saulo, ele haveria de se tornar Paulo, mas era o Saulo, com todas as angústias herdadas pela criação, cheia de leis, cheias de cobrança, de neurose, de culpa, de justiça própria, desejando agradar a Deus na marra, por constrangimento divino ante o comportamento humano irrepreensível, por dentro e por fora. E ele não conseguia. Não conseguiu antes, no tempo da lei, e não conseguiu depois, quando convertido, certo de que Jesus era Jesus vivo, presente, ressuscitado na vida dele, mas a natureza dele estava lá, ele teria que crescer. Não era algo mágico, ele teria que crescer todo dia, com perseverança, sem desistir. Teria que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O Evangelho teria que se transformar em alguma coisa completamente aprofundada, enraizada nele, para ele poder ter alguma chance de provar a graça e a experiência da paz de Deus, da paz de Cristo que excede a todo entendimento no coração. Então, ele cresceu, teve que crescer, sempre crescer. Disse, não que eu julgue ter alcançado a perfeição, quando ele já tinha andado bastante na jornada, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, crescendo. Mas ali em Romanos 7, você vê a expressão dele dizendo dessa divisão básica dentro dele, porque com a mente ele sabia o que era certo, ele sabia o que era bom, ele sabia o que deveria escolher sempre. Tinha convicção do caminho da vida plantada no seu coração. Mas o problema era o mamífero, era esse ente aqui, esse cara que está ficando velho, que já foi jovem, que não sabia onde botava o hormônio, que era uma máquina em ebulição, era um potro selvagem. O problema, ele diz, é a contradição do espiritual habitando o animal, o mamífero, o ente meramente hormonal e químico, vivendo em cada estação da vida situações de... Esse negócio aqui, eu não sei, eu acho que eles fazem para uns ouvidos diferentes do meu, só pode ser, porque eu vou te dizer, não tem posição que segure esse negócio aqui. E quanto mais moderno fica, mais difícil se torna para mim.
Bom, eu vou deixar aqui, eu não estou ouvindo ninguém. Vocês é que precisam do meu som. Vou deixar aqui e pronto. O fato é que o ente hormonal, Paulo diz, em conflito com essa dimensão infinita que me habita, e habita a mortalidade, habita a carne. Carne, cara, é carne. Habita a carne, o sangue, o cérebro, o apetite, habita a fome, o desejo, a lascívia, a cobiça, a insaciabilidade. Um telefone tocando que eu não sei se é aqui dentro do apartamento, é melhor checar isso. Mas ser habitado por essas duas dimensões, para Paulo e para qualquer um de nós, é que era a grande guerra. Era o conflito permanente, aquela briga com a mente. Eu sei fazer o bem, eu sei o que é o bem, mas eu encontro na minha carne, no meu corpo, uma outra natureza. Uma outra natureza, desejando outras coisas, faminta, animal, voluptuosa, vaidosa, soberba, arrogante, invejosa. Você sabe. Você sabe. E aí o conflito se estabelece. E Paulo também ensinou que, no caso dele, aquilo era muito forte, porque ele tinha muita lei dentro dele, muita lei. E quanto mais lei ele tivesse, mais ele tinha certeza de que o certo era o certo e o errado era o errado, porque a lei, ele disse, não me salva, mas ela é certa, ela é santa, justa e boa. Mas como eu não sou, ela tem o poder apenas de revelar a profundidade da minha doença, dos meus vícios, da minha incapacidade, é só isso que ela faz. E aí, no caso dele, o abismamento angustioso era muito maior do que o seria no coração de um cara irreflexivo. Tem gente que nasceu mamífero e morre mamífero, não teve praticamente nenhum dia de percepção espiritual. Tem gente que realmente, praticamente, passa pela vida só como um animal humano, um mamífero feito de carne. No dizer de Paulo, são bonecos de carne. E não são todos os que acordam, não são todos os que despertam da morte e veem com o espírito, porque quanto mais você se entrega a dominação do animal, do mamífero voluptuoso, desejoso, incontrolável, egótico, em cio permanente, em soberba constância, em arrogância crescente, em vaidades e caprichos inexplicáveis, mas a dimensão do espírito fica impossibilitada de acordar em você. Mas fica impossibilitada. Não dá para satisfazer profundamente, totalmente, essas duas dimensões, a não ser pela via do equilíbrio.
as polarizações numa direção ou na outra são adoecedoras. Assim como nem só de espírito vive o homem, mas também de toda manifestação saudável do corpo que Deus lhe deu, do mesmo modo, nem só de corporalidade, momento, espaço-tempo vive o homem, mas, sobretudo, de toda luz espiritual que nele seja instilada. Então, Paulo declara a insolubilidade do nosso estado de ser nessa guerra angustiosa, neurótica, culposa, paranoica, que é o que produz a insanidade universal. O diagnóstico da insanidade de todo indivíduo no planeta está dado ali, aquele é um diagnóstico universal. Mudam as religiões, os códigos, as leis, mas a certeza da contradição está presente em qualquer coração humano no planeta. Por coisas diferentes, mas o abismamento está presente em todo mundo, mesmo na cultura considerada menos afetada e mais inocente. Essa rachadura está presente. Paulo diz: desventurado o homem que eu sou. Quem me livrará dessa existência no Armagedon angustioso? Quem? E ele mesmo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque ele levou sobre si as iniquidades, as contradições, as doenças e os armagedões de nós todos, de nós todos, de nós todos. E a paz que eu posso ter decorre do castigo que ele provou pela experiência do nosso pecado, da nossa contradição, da nossa doença, da nossa maldade de existir, na nossa arrogância e na nossa religião egótica, praticada o tempo todo no culto de si mesmo. E aí ele diz: agora, pois, quando a gente toma posse disso, sabe que foi levado, eu sou culpado mesmo, mas Jesus levou a minha culpa. Ele não pecou por mim, e nele eu fui feito um humano sem contradições, conforme ele foi sem contradição. Eu creio. Isso gera uma pacificação em mim. Está pago, está consumado. E aí Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, com essa consciência, com essa fé, com essa percepção, já não há mais nenhuma condenação. Porque o Espírito da vida, da ressurreição, do amor, do perdão, da inclusão, da graça em Cristo, te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou, está pago. Sem essa culpa, conquanto eu não me torne perfeito, mas sendo aperfeiçoado pela certeza de que o que Jesus fez me cobre, eu entro num estado de desneurotização crescente. E também as paranoias naturais vão desaparecendo, porque já não há mais nenhuma condenação. Você sabe que passou da morte para a vida. Significa que você não é mais um ser de relatividades? Não. Mas essa compreensão, esse entendimento, esse constrangimento produzem amor na gente, gratidão. E é esse amor grato por essa salvação gratuita é o poder mais extraordinário para provocar-nos
a andar no sentido de vencer o bicho, de vencer o centauro no labirinto do meu ser, de vencê-lo, de colocá-lo num estado de mortificação, enquanto cresce a consciência, cresce o espírito, cresce outra sorte de escolha, e eu começo a ter prazer naquilo que eu sempre aprovei, mas na prática não praticava. Eu começo a ter prazer no que é bom, no que é santo, no que é reto, no que é justo, no que é agradável, no que edifica, no que faz bem, no que congrega, no que passo a ter prazer naquilo que ajunta em amor e não no que divide. Eu vou mudando, só porque estou perdoado, só porque já não estou mais em dívida, eu começo a ser transformado. Enquanto eu vivo culpado e em dívida, eu só pioro. Na hora que eu sei que eu estou perdoado, eu começo a melhorar. Começo a ganhar poder para vencer aquilo que me vencia, embora eu odiasse aquelas coisas e aprovasse outras, mas me visse cada vez mais subjugado justamente por aquelas que eu detestava. É só quando você sabe que você não resolve isso, que já foi resolvido em Cristo, que você está perdoado, e que começa a surgir esse amor grato, cheio de fé em você, e você toma posse desse perdão e diz, bom, está pago. Eu sou Jesus na presença do Eterno e de todas as criaturas universais pela fé. A tomada dessa consciência produz o início da mudança cotidiana. E quanto mais eu me entregue a essa consciência, mais naturalmente eu me inclino na direção natural das escolhas do Espírito, ou seja, das escolhas propostas pelo Evangelho. Porque o que o Evangelho propõe são as escolhas da lei da vida, as escolhas do Espírito, as escolhas do que faz viver. Gente, é simples de entender. É simples de entender. Se você tem amigos que não entenderam, mande para eles agora, mande com muito carinho, com muito amor. Não é uma fala religiosa, é só uma fala sobre a boa nova, a eterna boa nova. E que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vidinha. Um beijo para todo mundo. A gente vai falando. Tchau. Vem IVTV, o canal é você.